Nos bastidores do futebol internacional, uma frase dita por um dirigente europeu durante uma conferência de clubes globais na Suíça tem gerado burburinho entre analistas, jornalistas e principalmente entre a torcida rubro-negra. Durante uma conversa informal com investidores ligados ao futebol sul-americano, o executivo, cujo nome, por questões de confidencialidade, ainda não pode ser revelado, disparou: "O Flamengo tem todas as características para ser o Real Madrid da América. Estrutura, torcida, mídia, potencial comercial. Se acertar na gestão e expandir a presença global, ninguém segura." Essa afirmação se espalhou rapidamente por bastidores de mercado e caiu como gasolina em um debate que, há anos, é alimentado por torcedores e estudiosos do futebol. Será que o Flamengo tem o que é preciso para se tornar uma potência de escala mundial, no mesmo patamar dos gigantes europeus? Vamos entender o que motivou essa comparação e por que ela pode fazer sentido. A estrutura do Flamengo hoje. Desde 2013, o Flamengo iniciou um processo de reestruturação administrativa que mudou o clube por dentro. Daquele time endividado, sem centro de treinamento próprio e com dificuldades até para pagar salários, nasceu o Flamengo que vemos hoje, dono de uma das maiores receitas da América Latina, com o Ninho do Urubu como um dos CTS mais modernos do continente e um modelo de gestão que, apesar de polêmicas, é visto como exemplo por muitos clubes sul-americanos. Hoje, o Flamengo tem orçamento anual que ultrapassa os R$ 1 bilhão, números que o colocam em uma prateleira completamente diferente dentro do Brasil. O clube fatura mais com venda de jogadores, bilheteria, marketing e patrocínios do que muitos clubes somados. E isso chama a atenção lá fora. Segundo o mesmo dirigente europeu, esse modelo de profissionalização financeira é o mesmo que o Real Madrid aplicou nos anos 2000, com a era dos Galácticos, quando Zidane, Beckham, Ronaldo e outros foram usados como produto de marca global. O Flamengo, em menor escala, parece seguir esse caminho. A contratação de jogadores renomados como Gabigol, Filipe Luís, Rafinha, Davi Luiz, de Arrascaeta, entre outros, somado a grandes campanhas em Libertadores e Brasileirão, criou um ambiente onde o time não é apenas competitivo, ele é midiático. Torcida como ativo global. Outro ponto central da comparação é o tamanho da torcida. Estimativas apontam que o Flamengo tem mais de 40 milhões de torcedores declarados. Algumas pesquisas indicam até mais, algo próximo de 45 a 50 milhões. Isso torna o clube o maior em número de fãs no Brasil e um dos maiores do mundo. E se engana quem acha que isso não pesa na balança internacional. Para conglomerados e fundos de investimento, uma base fiel de milhões de torcedores é um ativo valiosíssimo. O Real Madrid, por exemplo, tem pouco mais de 300 milhões de seguidores globais somando todas as redes e plataformas. Mas essa massa foi construída com base em sucesso esportivo, estrelas e, claro, consistência. No caso do Flamengo, o potencial está pronto, mas ainda pouco explorado fora do Brasil. O dirigente europeu citado afirmou que o clube tem um poder de influência semelhante ao de um clube global, mas ainda pensa como uma potência regional. Isso pode mudar. De fato, a internacionalização da marca Flamengo ainda engatinha. Há movimentos pontuais, como a loja oficial em Portugal, transmissões da Flá TV com narração em inglês e espanhol, e parcerias em academias no exterior. Mas ainda não há uma estratégia estruturada como a do Real Madrid ou Manchester City. A diferença na mentalidade. Elite continental x domínio global. Um dos maiores desafios do Flamengo para se equiparar a um gigante europeu está na mentalidade de projeto esportivo. Enquanto clubes como o Real Madrid montam elencos com foco em hegemonia internacional, mirando Champions League, Supercopa da Europa, Mundial de Clubes, o Flamengo ainda oscila entre temporadas em que prioriza o estadual, ou troca técnicos no meio do Brasileirão por pressão da torcida. Mas isso vem mudando. Com a chegada de treinadores estrangeiros, uso mais eficiente de dados, fisiologia, análise de desempenho, o Flamengo começa a montar um departamento de futebol que pensa além das quatro linhas. Exemplo claro disso foi o sucesso da temporada de 2019, quando Jorge Jesus comandou um elenco com ritmo europeu, intensidade tática e ambição de jogar bonito. Tudo isso com apoio de uma estrutura que já era competitiva. Essa temporada mostrou para o Brasil, e para o mundo, que o Flamengo pode sim se comportar como um clube de elite global. E, mais importante, pode inspirar outros clubes da América do Sul a fazerem o mesmo. As marcas estão de olho. Outro elemento que reforça essa comparação com o Real Madrid é o crescente interesse de marcas internacionais em se associar ao Flamengo. Empresas como Adidas, Mercado Livre, BRB, Piché, além de sondagens de multinacionais como Heineken,
Red Bull e Qatar Airways, mostram que o Flamengo está se tornando um canal de mídia com enorme capacidade de engajamento e visibilidade. Isso também faz parte do DNA de clubes como Real, Barcelona ou PSG. São mais do que times, são plataformas. O dirigente europeu foi claro em sua fala. Se o Flamengo seguir esse caminho, de se estruturar como produto global, será inevitável compará-lo a clubes como o Real Madrid. Mas isso exige estratégia de longo prazo, não apenas temporadas isoladas. Agora vamos entender o que falta para o Flamengo realmente se posicionar como uma potência global. Afinal, o tamanho existe, o apelo é inegável e a visibilidade só cresce. Mas para chegar ao patamar dos gigantes europeus, é preciso mais do que potencial, é preciso execução. E o primeiro passo para essa virada de chave atende por um nome já muito discutido: SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. Sim, esse é um caminho que pode acelerar o processo de internacionalização do clube. SAF, ameaça ou ponte para a globalização? A transformação do Flamengo em SAF ainda divide opiniões, tanto dentro quanto fora da Gávea. Mas não há como negar, grandes investidores internacionais só entram em clubes com governança transparente, regras claras e retorno financeiro viável. E a SAF permite exatamente isso. Segundo o mesmo dirigente europeu que fez a analogia com o Real Madrid, o modelo societário atual do Flamengo é respeitável, mas limita parcerias globais mais robustas. Um fundo de investimento norte-americano ou um conglomerado esportivo como o City Football Group não colocaria centenas de milhões de dólares em uma estrutura que pode mudar a cada eleição interna. Nesse sentido, a SAF oferece previsibilidade e estabilidade. Com regras contratuais fixas e governança corporativa, o Flamengo pode se tornar um ativo altamente desejado no mercado global de futebol. Isso, claro, sem perder a identidade. A SAF pode ser majoritariamente rubro-negra, controlada por flamenguistas com visão profissional, mas com participação externa para alavancar receitas, marketing, base e inovação. Internacionalização da marca. O desafio rubro-negro. Enquanto o Real Madrid tem lojas próprias em aeroportos internacionais, academias na Ásia e nos Estados Unidos, e jogos transmitidos em mais de 190 países com narradores locais, o Flamengo ainda dá seus primeiros passos nesse terreno. Mas isso está começando a mudar. A Flá TV já produz conteúdo em inglês e espanhol. O clube teve participação direta em torneios internacionais nos Estados Unidos e no Oriente Médio. E está em negociação com agências globais para fortalecer sua presença no exterior. O plano de internacionalização do Flamengo, se bem executado, pode gerar novas fontes de receita, atrair novos torcedores e abrir portas para novas parcerias. Imagine, por exemplo, a criação de uma Flá Academy em Miami, em Lisboa ou até em Tóquio. Imagine ações de marketing voltadas para brasileiros expatriados que moram em Londres, Nova York, Madrid, Berlim. Tudo isso é possível. O dirigente europeu afirmou: se o Flamengo for estratégico, pode ser o clube latino mais popular do planeta. Não há nenhum outro clube da América do Sul com tamanho apelo midiático e emocional como ele. É uma mina de ouro esperando ser escavada. Títulos internacionais. O carimbo da grandeza. Ser comparado ao Real Madrid também exige conquistas de peso no cenário internacional. E é aí que entra a Libertadores, hoje o principal trampolim do Flamengo para se manter no radar global. Vencer a competição com frequência, como o Real Madrid faz com a Champions, é o que consolida o clube como potência. Desde 2019, o Flamengo voltou a ter protagonismo no continente. Conquistou 2 Libertadores em 3 finais disputadas, além de disputar o Mundial de Clubes. Isso elevou o patamar de forma brutal. Mas ainda falta algo: vencer um clube europeu de ponta em jogo oficial. E com o novo Mundial de Clubes da FIFA previsto para 2025-2026, esse sonho se aproxima. Serão 32 clubes, incluindo os gigantes da Europa. E o Flamengo já está classificado. Se fizer uma boa campanha, ou quem sabe até levantar a taça, o clube se tornará, de fato, um símbolo global do futebol latino. Cultura e identidade, o ingrediente que falta na Europa. Se tem algo que o Real Madrid invejaria no Flamengo, é a paixão da sua torcida. O Maracanã lotado, os mosaicos, os cantos, a alma do povo. Isso não se compra, não se fabrica. E isso é parte fundamental da construção de um clube gigante. O Flamengo não precisa copiar ninguém. O que precisa é entender o valor que tem e saber apresentá-lo ao mundo. O Real Madrid tem a realeza do futebol.
O Flamengo tem o povo. E hoje, mais do que nunca, o povo é mídia, é consumo, é influência. A cultura de torcer pelo Flamengo está espalhada por todos os estados do Brasil e por centenas de cidades no exterior. Se for canalizada de forma inteligente, pode gerar influência global como poucos clubes do mundo conseguem. O futuro. O que vem por aí? Nos próximos anos, o Flamengo terá a chance de ouro de provar que a comparação com o Real Madrid não é apenas elogio, é um projeto. O clube está de olho em mais títulos continentais. Está discutindo o SAF com investidores sérios. Está costurando acordos de patrocínio com marcas globais. Está expandindo o alcance da Flá TV e dos seus produtos digitais. E, mais do que nunca, está no radar do futebol mundial. Se o Flamengo seguir esse caminho com estratégia, unidade política e ousadia, pode sim, em poucos anos, se tornar um símbolo do futebol latino no mundo. Afinal, como disse aquele dirigente europeu, o Flamengo já é gigante. O mundo só precisa perceber isso. E quando perceber, não vai ter como desver. E você, torcedor, acha que o Flamengo pode mesmo ser o Real Madrid da América? Ou acha que o Mengão deve ser ainda maior, ser o Flamengo do mundo? Responde aí. Porque essa história está só começando.